Saudações em Cristo, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém, aqui estamos iniciando da melhor maneira possível a semana, uma nova semana, e aqui viemos buscar a bênção do Senhor, o seu tratamento, a sua consolação, a sua exortação às nossas vidas. Vivemos dias difíceis, vivemos dias em que se faz notória a necessidade ainda maior de estarmos próximos aos pés, em total dependência do nosso Senhor Jesus, e aqui viemos para tributar a Ele todo o louvor, pois Ele é digno de receber a nossa oração, a nossa adoração e a nossa gratidão. Vamos orar, vamos consagrar este culto ao nosso Deus, façamos isso. Senhor nosso Deus, nosso bondoso e eterno Pai, aqui estamos, mais uma semana se inicia e te louvamos porque podemos fazer isso, ó Deus, na presença do teu povo, da tua igreja, sobretudo no teu santo dia, ó Deus. Estamos aqui, ó Deus, reconhecemos que é pela graça do Senhor nas nossas vidas, mas estamos aqui, ó Deus, para sermos tratados pelo Senhor. Precisamos, ó Deus, ser renovados na nossa disposição, na nossa fé, ó Deus, na nossa santificação. Ó Deus, ajuda-nos a termos uma semana melhor, uma semana mais próximos, estejamos mais próximos de Ti, Senhor. Portanto, trata, Senhor, da nossa vida. O Senhor sabe, ó Deus, aqueles que precisam da Tua consolação, do Teu conforto, aqueles que precisam, ó Deus, ser confrontados com o seu pecado, aqueles que precisam ser renovados, ó Deus, na fé. Todos nós carecemos, ó Deus, do tratamento do Senhor, portanto nós consagramos este culto para a honra, para a glória exclusiva do Teu santo nome, e que saiamos daqui, ó Deus, santificados, que saiamos daqui, ó Deus, renovados, que saiamos daqui, ó Deus, de fato, tratados, ó Pai, pelo Senhor e pela Tua santa palavra. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus, amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 75, Salmo 75, e façamos a leitura alternada deste salmo, deste cântico, deste saltério. Salmo 75, leitura alternada, ou seja, leitura responsiva. Eu lerei os versículos ímpares e a igreja os pares. Amada igreja, está preparada para a leitura? Sim? Então diz assim a palavra do Senhor: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Amém. Nosso Deus é juiz, o nosso Deus é um Deus de justiça, um Deus que ama o direito, um Deus que ama a integridade e a justiça. Queridos, fiquemos em pé, leiamos todos em uma só voz o versículo 1, e na sequência, por favor, Márcia, nos conduza no hino 17, todos em uma só voz. Primeiro versículo que diz:
Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Amém. Louvemos ao Senhor. Hino 17. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado, Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Louvor perene, só Deus merece. Canta e não cesse o seu louvor, de tudo seja sempre exaltado, e cante a igreja com terno amor. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Amém. Podeis assentar, amados. Abramos a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17. Talvez, é possível, talvez o capítulo mais conhecido do livro, talvez, pelo menos no que se refere ao versículo 1 ao versículo 11 do capítulo 17 de Jeremias. Vamos fazer a leitura mais uma vez alternada, meus amados irmãos. Jeremias 17, do primeiro versículo ao versículo 11. Todos acharam? Sim? Então, diz assim a palavra do Senhor, leitura alternada. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado e todos os teus termos. Assim diz Yahvé, o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor.
Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Até aqui, meus amados irmãos, vamos ler juntos os versículos 9 e 10, desta vez em uníssono. Versículos 9 e 10, todos em uma só palavra, e na sequência eu peço ao nosso irmão, o nosso irmão Atílio, que nos conduza numa oração de confissão de pecados, uma oração de contrição, uma oração de quebrantamento em favor da nossa igreja. Todos juntos, versículos 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Oremos. Grandioso Deus, Tu és soberano, Criador dos céus e da terra. Perante Ti, Senhor, nos humilhamos e nos prostramos para pedir perdão pelas nossas faltas. Nós conhecemos os nossos corações, sabemos da nossa corrupção, que se não fosse pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, nós estaríamos perdidos. Te damos graças, Senhor, porque Tu nos elegeste, apesar de sermos pecadores, iníquos, pequenos, Senhor, soberbos, muitas vezes distanciando de Ti. Queremos, Senhor Deus, obedecer-te. Queremos, Senhor Deus, consagrar nossas vidas a Ti. Queremos ser fiéis a Ti, Senhor. Por isso te pedimos a Tua ajuda pelo Teu Espírito Santo para nos conduzir. Perdoa os nossos passados, Senhor. Nós queremos endireitar nossas veredas junto a Ti, para que possamos gozar a plenitude da Tua presença em nossas vidas, iluminando-nos, para que possamos obedecer à Tua santa lei. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Queridos irmãos, vamos louvar a Deus. Convido os nossos irmãos aqui, Fábio e Oller, que nos assistam na condução dos cânticos espirituais. Fiquemos em pé mais uma vez. Vamos adorar ao Senhor com alegria, alegria das nossas vozes, e que essa alegria das nossas vozes seja de fato uma expressão sincera do fervor do nosso coração, da gratidão da nossa alma ao nosso Deus, ao único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo, o nosso Senhor, na bênção e no poder do Espírito Santo. Amém? Louvemos ao nosso Deus. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de Ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão,
fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Senhor, é verdade, Senhor, que nós estamos aqui para te servir, para te adorar. Sabemos, Senhor, que somos falhos, somos pecadores, mas queremos te adorar em espírito e em verdade. Recebe o nosso louvor, ó Pai, a nossa adoração, que é de coração, Senhor, é de pessoas que foram regeneradas, pessoas que foram salvas por Ti e que hoje podem expressar essa adoração, porque não há outra forma que podemos Te adorar se não fosse através da ação do Teu Santo Espírito nas nossas vidas, ó Pai. Recebe o nosso louvor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Enquanto cantamos esse último cântico, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas podem fazer esse momento também de adoração ao Senhor com os dízimos e ofertas. Participar da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Da vida de graça recebi,
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Amém. Deus nos chamou pela cruz, pela mensagem maravilhosa de remissão de pecados e de divina providência também, em segurar as nossas vidas, segurar os nossos instrumentos, as nossas flores, né? Você veja que a mão de Deus é sempre presente e providencial nas nossas vidas. Mas Deus abençoe meu irmão Olha, Deus abençoe meu irmão Fábio. É isso mesmo. Eu até perdi o fio da meada. E o problema é que agora que eu lembrei que o culto é gravado, isso para mim é um problema sério. Felipe, Diácono Felipe, essa parte você corta. Por favor, corta essa parte. Por favor, Felipe. Queridos irmãos, podeis assentar. E de coração agradeço o Olha e o nosso irmão Fábio. Muito bem, meus amados irmãos, nós vamos agora ao texto da nossa reflexão, da nossa exposição nesta manhã. Vamos abrir a palavra do Senhor na segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. 2 Coríntios, capítulo 12. Eu quero lhes dizer que este é um texto extremamente desafiador. É um texto que nos traz a consolação, certamente, do Senhor, mas sempre, como é peculiar às Sagradas Escrituras, é também então um texto que desafia as nossas vidas. 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 12, de 1 a 10. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me
para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Até aqui. Eu lhes disse que é um texto muito desafiador. Muito desafiador porque a partir do exemplo de Paulo, nós vemos que o chamado de Deus para as nossas vidas é o chamado a vivermos debaixo da suficiência da graça. Meus amados irmãos, a carreira cristã tem esse desafio e ao mesmo tempo tem esta grande e a maior bênção, a graça de Deus. E é necessário então vivermos debaixo, e este é o desafio, debaixo da suficiência da graça. Eu quero perguntar a vocês: a graça de Deus tem sido suficiente na tua vida? Durante esta semana, ela foi suficiente na tua vida? Ontem, a graça do Senhor foi suficiente na tua vida? E hoje, a graça de Deus é suficiente para você? Meus irmãos, lembrando um pouquinho aqui da igreja de Corinto, a igreja de Corinto sempre deu muito, mas muito trabalho para o apóstolo Paulo. Era de fato uma igreja difícil, uma igreja carnal, uma igreja imatura, apesar, na verdade, de praticamente ter todos os dons espirituais. Mas a igreja era uma igreja problemática, apresentava problemas na ceia, acepção de pessoas durante a ceia, pode um negócio desse? Apresentava problema nos relacionamentos, facções, grupos na igreja. Era uma igreja que fazia uso desordenado, errado dos dons espirituais. Havia na igreja impureza sexual. Havia problemas de casamento. Mas Paulo escreve esta segunda carta aos seus irmãos de Corinto para agradecer. Sim, para agradecer. Especialmente para agradecer os leitores pelo arrependimento que eles experimentaram desses pecados que acabei de listá-los. Então, ele agradece ao Senhor mediante o relato que recebe de Tito acerca da contrição e do arrependimento dos seus irmãos lá da igreja de Corinto. Paulo escreve esta carta para encorajá-los a colaborarem também com a oferta para Jerusalém. E Paulo escreve esta carta visando, objetivando também defender ainda a sua autoridade apostólica perante os falsos profetas, que de uma maneira muito assim, descarada, podemos dizer, tentava e atentava contra a igreja. Mas se alguém na verdade poderia se gloriar, este era Paulo. Reparem comigo que nossa passagem se encontra no ponto em que Paulo, ele passa a defender a sua autoridade apostólica em face àqueles falsos profetas que se vangloriavam. Paulo, ele enfrentou então esses falsos profetas, esses falsos apóstolos, e esses homens se gloriavam nas suas habilidades. Eles eram bons pregadores, influentes, tinham uma aguçada retórica. Esses homens se gloriavam nas suas condições financeiras, eles eram mais
prósperos financeiramente falando do que o próprio apóstolo Paulo. Esses homens se gloriavam nas suas habilidades de cativar os seus ouvintes com vãs doutrinas e práticas falsas, práticas religiosas. Mas de fato, se alguém poderia se gloriar de suas experiências, este era o apóstolo Paulo. E isso porque, meus amados, aqui no versículo 2 ao versículo 4, ele relata não o conteúdo da sua experiência, mas ele faz notória aqui, de fato, aquilo que ele havia experienciado da parte de Deus. Ele tinha sido arrebatado ao terceiro céu, ou ao paraíso. Nós nem sabemos o que isso quer dizer, a não ser que é muita bênção, a não ser que é uma experiência extraordinária. Ele tinha ouvido palavras inefáveis da parte de Deus, e Deus não permitiu que ele compartilhasse essas palavras conosco. Ele havia presenciado coisas sagradas que a mente humana não pode captar, não pode assimilar. Ele então poderia se gloriar, se vangloriar, mas ele disse que não faria isso. Não se gloriaria de si mesmo, mas se gloriaria, e este é o ponto. Ele se gloriaria das suas... Eu ouvi, alguém acertou, merece o prêmio, mas eu queria mais alto. Ele se gloriaria não dessas conquistas e experiências alvissareiras, mas das suas fraquezas. Quer desafio maior que esse? Você se gloriar das suas fraquezas. Mas que fraquezas são essas? Espero que no transcorrer da nossa exposição isso se torne mais claro. Portanto, a partir desta realidade experimentada aqui pelo apóstolo Paulo, eu gostaria de meditar sobre como Cristo usa a fraqueza do crente. Como usa Cristo a tua fraqueza, minha irmã. Meu irmão, como Cristo usa e tem usado a tua fraqueza, meu irmão. Eu destaco em primeiro lugar, meus amados, que Cristo usa a fraqueza do crente para mantê-lo humilde. Meus irmãos, como nós temos uma disposição demoníaca para a autossuficiência, para a vanglória, a síndrome do pavão, queremos a glória, queremos a luz da ribalta, queremos ser o número 1 em tudo, queremos os aplausos, queremos os reconhecimentos. Cristo usa a nossa própria fraqueza para nos mantermos humildes. Vejam só versículo 5: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Meus amados, Paulo diz que se gloriaria em suas fraquezas e não naquelas visões e revelações sobrenaturais. E ele mesmo havia dito aqui no versículo 30 do capítulo anterior, ou seja, do capítulo 11, ele havia dito: se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Ele está então reforçando, ele está então confirmando. Meus amados, em sua vida com Deus e em seu ministério, Paulo havia aprendido que Deus usava suas fraquezas para promover a sua glória, a glória divina. Ele havia aprendido que Deus usava suas lutas, perseguições para proclamar o evangelho. Ele havia entendido que Deus usava suas tribulações e suas angústias para alcançar almas perdidas e plantar igrejas. No versículo 6 ele diz, acompanhem: pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, não serei tolo, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Que sabedoria, que simplicidade, que humildade trabalhada por Deus no coração deste apóstolo. E ele poderia se gloriar porque ele havia de fato tido experiências reais, espetaculares, porque essas experiências eram de fato verdadeiras, mas Paulo sabia que não deveria fazer isso.
não deveria promover a si mesmo. Ele não queria, sabe o que, meus irmãos? Ele não queria o ministério da especulação. Ele não queria o ministério da celebridade. Agora chegou o varão sobrenatural, super espiritual. E hoje, hein, o que dizer de pastores, pregadores, líderes de igreja? Eu vou te falar, hein? Paulo não queria que a igreja saísse do foco. Reparem, ele diz, versículo 6: abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais. Reparem aqui, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Paulo não queria que as pessoas atentassem nas coisas que ele experimentara, mas ele queria que as pessoas focassem com ele nas Escrituras, aquilo que ele pregava. Ele queria que as pessoas se concentrassem no seu testemunho, em pagar o preço, em tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Era isso que importava na mente e no coração do apóstolo Paulo, e não as suas experiências com Deus. Paulo, as experiências com Deus são importantes, são pessoais, individuais, e com sabedoria do Senhor nas nossas vidas, nós devemos partilhar, nós devemos compartilhar aquilo que Deus tem feito com nós, mas jamais passando, portanto, para além das Escrituras. Toda experiência pessoal com Deus para além das Escrituras não vem de Deus. E a segunda dica é que, ao compartilhar as nossas experiências com Deus, o que é bom, o que é saudável, jamais devemos deixar em evidência a nossa espiritualidade, a nossa grandeza, mas sim a misericórdia do nosso Deus. Meus amados irmãos, Deus sabia da inclinação do apóstolo Paulo. Sabe qual era a inclinação do apóstolo Paulo? Paulo não era um santarrão. Desconstrua esta visão, que eu não sei quem te disse. O apóstolo Paulo era um homem pecador como eu e como você, inclinado à carne, inclinado aos aplausos. Deus sabia da inclinação do apóstolo Paulo para a soberba. Paulo era inclinado a se exaltar. Sim, mas Cristo, ele trata este mal do apóstolo. Cristo trata o mal, a inclinação do apóstolo para a vanglória, para a soberba, para a grandeza pessoal, permitindo-lhe um espinho. A prova de que Paulo era inclinado à soberba era o tratamento com um espinho na carne, tratamento este advindo de Cristo. Versículo 7 diz assim, com todas as letras: e para que não me ensoberbecesse, para que eu não achasse que eu sou o cara, para que não me ensoberbecesse com a fraqueza, ou com a grandeza, das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Meus irmãos, o que vem a ser este espinho na carne? Bom, eu devo ser sincero que ninguém sabe que espinho era esse de fato. Não se sabe o que era, se era algo externo, se era algo interno na vida de Paulo. Não se sabe se era uma enfermidade, se era uma limitação física, se era uma perseguição, uma opressão do inimigo, uma frustração, uma privação. Não se sabe, é tudo especulação. É porque ele era cego, é porque ele era manco, é porque ele não era bom de retórica. Os falsos apóstolos eram mais eloquentes do que ele. Tudo isso é especulação. O fato é que nós sabemos o objetivo deste espinho na carne, e o objetivo era, versículo 7, de uma maneira muito serena, muito clara e cristalina, para que não me ensoberbecesse. Esse era o motivo, a fim de que não me exalte. Este espinho na carne deparava
Paulo com a sua fraqueza, com a sua limitação. Tipo assim, como diz os jovens, tipo assim. Paulo tinha inclinação para a soberba. Cristo permite o espinho na carne. E este espinho na carne vai deparar Paulo com o seu pecado? Não. Não é que o espinho vai deparar Paulo com o pecado. Não. O espinho é para que ele não se ensoberbecesse, e a partir desse espinho, então, ele seria deparado, ou ele mesmo se depararia com as suas fraquezas. Ele fala quais são essas fraquezas. Ele fala. E nós vamos chegar lá já já. Mas o texto apresenta aqui uma palavra, uma expressão até estranha, mas aparentemente estranha: mensageiro de Satanás. Reparem aqui, isso é muito importante. Paulo não diz que este espinho foi colocado por Satanás. Não é isso. Não foi isso. Mas Paulo sabia que o diabo usava este espinho para abalá-lo. Esse é o ponto. Satanás usava esse espinho para levar Paulo à tristeza, ao desânimo, à aflição, à irritação, à dor, à derrota, ao desânimo. Satanás, ele quer te ver desanimada, minha irmã, desanimado, meu irmão, abatidos. Satanás quer nos ver abandonando a igreja, abandonando a fé e o ministério. O fato é que Cristo usou o espinho na carne para fortalecer a fé do apóstolo e o seu ministério. Cristo usa, meus amados, as investidas de Satanás e usou-as para fazer com que Paulo conservasse a humildade, conservasse a dependência, conservasse a submissão a Cristo. Portanto, algumas lições aqui para nós. Primeira, nem tudo que é verdade sobre nós deve ser dito, principalmente aquilo que revela os nossos predicados, as nossas boações, porque isso nos levará a nos exaltarmos. Segunda lição que eu vejo aqui: nossas experiências espirituais não são mais importantes do que as sagradas Escrituras. Terceira lição que eu vejo aqui: Deus cuida do nosso coração, das nossas inclinações, assim como Cristo cuidou, permitindo-lhe o espinho na carne do apóstolo Paulo. Daí dizer as Escrituras, Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Reparem a força do termo: desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Schlepp. Você acordou hoje cedo, poderia estar andando na praia, poderia estar andando de bicicleta, tipo Fabão, que comprou uma bicicleta lá, sofisticada, mas andou uma vez só, já entreguei, serve de cabide. Mas você poderia estar aí, e você vem à casa do Senhor para ouvir isso, que o teu coração é desesperadamente corrupto, que você não conhece o teu coração. E sabe por que Deus nos revela isso? Porque Cristo trata das nossas inclinações, por amor, e Ele faz isso porque Ele nos ama. Meus irmãos, uma quarta lição que eu vejo aqui é que Deus sabe o que é melhor para nós. O espinho pode ser uma bênção contra a autoconfiança, contra a independência, pode ser uma bênção para que você não abandone a fé, não abandone os seus irmãos, não abandone a igreja de Cristo. O espinho é uma bênção de Deus na nossa vida, e isto é pela fé que você se apropria. E uma lição aqui, meus amados, a mais é que o inimigo, ele não tem autoridade sobre nós, mas Deus, o Deus da providência, o Deus soberano, Ele é quem usa o inimigo para nos aproximarmos mais de Cristo. Eu quero aqui fazer uma observação: nem toda tribulação é causada por um espinho.
Não, nem toda tribulação é causada por um espinho. O espinho aqui é algo que não tinha livramento, mas tinha propósito divino na vida do apóstolo. Meus irmãos, há adversidades. Esse é o problema da igreja presbiteriana, né? Sabe qual que é o problema da igreja presbiteriana? É que ela prega as escrituras, e isso não é muito legal ao homem natural. Por quê? Porque há adversidades, segundo as escrituras, há adversidades na nossa vida que não serão curadas, enquanto outras serão curadas. Dizendo numa outra ordem, há adversidades que irão ser curadas pela misericórdia e bondade do nosso Deus, mas também pela mesma misericórdia e bondade, há adversidades que teremos que suportar na nossa vida, para que não nos afastemos da humildade. Segundo princípio, meus amados irmãos, como Cristo usa as nossas fraquezas, é que Cristo usa a fraqueza do crente para aproximá-lo da sua graça. Versículo 8 diz: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Eu não sei se foram 3 orações, eu não sei se foram 3 fases, 3 períodos na vida de Paulo em que ele orou. O fato é que Jesus, ele respondeu à oração do apóstolo Paulo da seguinte forma: Paulo, versículo 9, Paulo, deixa eu dizer um negocinho aqui para você. Você vai aprender, meu servo, que a minha graça na tua vida, ela é suficiente para você enfrentar todas as coisas. Paulo, a minha graça te basta. Essa é a palavra de Deus para você nesta manhã. Mas ninguém vai dar um amém? Meus irmãos, que coisa maravilhosa. A graça de Jesus nos basta, nos é suficiente. E o poder de Deus na nossa vida se aperfeiçoa nas nossas limitações. O fato é que Jesus respondeu à oração de Paulo, e esta resposta de Jesus a Paulo é uma das mais encorajadoras da Bíblia. Jesus diz: Paulo, a minha graça te basta. Jesus está dizendo: Paulo, a minha graça é suficiente para dar alívio necessário, dar o alívio necessário ao seu coração. Paulo, a minha graça te basta, porque você aprenderá a conviver mediante e capacitado pela minha graça com as suas dificuldades. Paulo, a minha graça é suficiente para sustentar a sua alma, é suficiente para sustentar o seu ministério. Paulo, a minha graça é suficiente para fazer com que o meu poder seja visto na tua vida, seja visto na tua fraqueza. A minha graça, Paulo, aprenda, Paulo, aqui somos todos nós agora, amém? Paulo, a minha graça é mais importante do que o livramento. Paulo, a minha graça é mais importante do que você se ver livre das suas fraquezas. Por quê? Porque o meu poder, Paulo, é o meu poder que se aperfeiçoa na tua fraqueza. Meus irmãos, Deus não depende da nossa capacidade, do nosso status, dos nossos recursos. Deus é, aspas, tão soberano. Não existe isso, é soberano ou não é soberano, mas eu estou querendo extrapolar aqui para dar a cena. Deus é tão soberano que Ele usa gente simples, gente fraca, para fazer a sua obra. Ele escreve aos irmãos desta mesma igreja, na sua primeira carta, capítulo 1, ele escreve: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Meus irmãos, querem ver um exemplo disso?
Exemplo disso foram os apóstolos e os profetas. Deus poderia ter usado reis bacanas, imperadores poderosos, mas Deus usou homens simples que aprenderam a confiar e a depender da graça de Deus. Por exemplo, Deus usou Abraão, mesmo ele sendo certa fase da sua vida um covarde. Pouco se fala nisso, né? Abraão, ele foi um covarde em determinado tempo da sua vida, sobretudo porque ele se desfez ali da sua esposa, fala assim, não, minha irmã, não tem nada a ver não, pode ficar com ela. Covarde. Deus usa gente fraca, como Moisés. Deus usou Moisés, mesmo com a sua desobediência, batendo lá o cajado, se revoltando, entre aspas, contra Deus. Deus usou Davi mesmo com o seu escândalo. Deus usou Jeremias, Jeremias que era um aborrecido, ele preferia não ter nascido. Deus usou Elias, que teve medo de uma mulher e saiu correndo, de uma mulher, naquela época então. Hoje até eu tenho medo de mulher, mas naquela época, o quê? Vocês já viram aquelas mulheres no UFC? Meu Deus do céu, aquela mulher lá, se aquelas mulheres do UFC me quebram. Meus irmãos, Deus usou Pedro, um traidor. Deus usou Paulo, um homem inclinado a se exaltar. Mais exemplo, é a continuidade dessa igreja. Por que essa igreja continua? A igreja presbiteriana de Peruíbe, ela não continua por conta do seu pastor, por conta do conselho, por conta dos seus líderes, por conta dos ministérios locais, por conta do crescimento numérico. A igreja permanece, a igreja subsiste, porque a graça de Deus é suficiente para mantê-la viva. E aqui eu quero destacar algumas lições. Jesus não veio melhorar a vida dos homens, pelo menos aqui na terra, mas veio nos livrar da condenação do inferno e do pecado. Segunda, nesta vida teremos que aprender a lidar com as nossas fraquezas. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de coragem, eu venci, vocês vão vencer. Terceira lição, Deus usa a nossa fraqueza para fazer notório o seu poder. Quarta lição, Deus usa a nossa fraqueza e sofrimento para nos aproximarmos da sua graça. Meus irmãos, a graça de Deus é suficiente aí para o seu problema com o seu marido, aí para o seu problema com a sua esposa, o seu problema com os seus filhos. A graça de Deus é suficiente. A graça de Deus é suficiente na sua vida profissional, na sua vida financeira. A graça de Cristo é suficiente na sua enfermidade. Já pensou que o Senhor pode estar te respondendo a oração da seguinte forma? Essa oração que você tem buscado, Ele tem te respondido: meu filho, a minha graça te basta, aprenda a viver. A Bíblia diz, porque a tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. Essa é a lição. Dá um glória aí para o pastorzão ficar animado aqui. A graça de Deus é melhor do que a vida, então os nossos lábios te louvam, Senhor. Amém? E para a gente encerrar aqui, terceiro e último ponto, Cristo usa a fraqueza do crente para manifestar o seu poder. Se a resposta de Jesus a Paulo é uma das mais encorajadoras da Bíblia, Paulo não era fraco não. A réplica de Paulo a Jesus é uma das mais desafiadoras da Bíblia. Sabe qual foi a réplica de Jesus? A hora que captou, a hora que ele entendeu, ele diz: Senhor, de boa vontade. Isso é libertador. De boa vontade. Não com a cara triste, rebelde, resmungando da vida, porque Jesus não me ama, porque a igreja não me ama, ó mundo cruel, ó igreja cruel, ó caminho da fé cruel. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo não murmura,
não cai em depressão, mimimi, melindrado, recalcado, como muitos crentes. Deus tenha misericórdia. Paulo não se revolta, Paulo não abandona a igreja, ele recebe a resposta da sua oração com mansidão e de boa vontade. Versículo 10: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Agora ele revela as fraquezas que lhe incomodavam. Ele diz: as injúrias que eu sofro me incomodam, Senhor. As injúrias que eu sofro, as necessidades, eu estou no versículo 10, acompanhe. As necessidades me incomodam, Senhor. As perseguições me incomodam, Senhor. As angústias que eu vivo me incomodam, Senhor. Mas por amor de Cristo, por amor de Cristo, eu sinto prazer em todas elas, e pela fé. Porque quando eu me deparo com as minhas limitações, com a minha fraqueza, então é que eu sou forte. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Eu quero dizer uma coisa aqui: Paulo não era masoquista, Paulo não tinha prazer na fraqueza em si mesma. Seu contentamento estava na certeza de que Cristo usaria as suas mazelas. Ele se contentou com as suas fraquezas, por quê? Em primeiro lugar, por amor de Cristo. Segundo lugar, porque havia um propósito de Cristo em suas fraquezas. E ele, em terceiro lugar, se contentou com as suas fraquezas, porque Cristo faria repousar o seu poder na vida e no ministério do apóstolo Paulo. Meus amados irmãos, quantas vezes deixamos de sorrir porque não aplicamos a suficiência de Cristo na nossa vida? Quantos divórcios que poderiam ser evitados porque não há suficiência da graça? Quantas depressões poderiam ser evitadas porque não há suficiência da graça? Quantas precipitações, quantos abandonos. Certa vez eu estava no acampamento e tinha uma visitante, já faz uns aninhos aí. Ela foi participar conosco do acampamento, foi até lá no Lar das Moças Cegas, vocês se lembram? Lugar muito bom. A Rosilda, que naquela época lá, conquistava esses lugares aí para nós nos deleitarmos. Lembra disso, Rosilda? Como não, né? Mas certa vez uma visitante lá naquele acampamento, eu conversando com ela, ela me disse: ô pastor, é muito bom, muito bonito o que o senhor está falando aí, mas eu não aceito, pastor, a minha doença. Eu não aceito a minha doença. Ela me disse isso. Eu na hora pensei: o problema dessa dona é que ela não conhece ainda a suficiência da graça de Cristo. Então eu destaco finalmente aqui algumas lições, meus irmãos. Nós devemos estar preparados para passarmos privações por amor a Cristo. Nós aprendemos aqui que a rebeldia nos afasta de experimentarmos o poder de Cristo. E nós aprendemos também que se o crente é fraco aos olhos do mundo, ele é fortaleza nas mãos de Deus. Meus irmãos, o crente tem a segurança da graça e do poder de Cristo na sua vida. E eu quero lhes dizer que a graça de Cristo cuidará de você, minha irmã. A graça de Cristo cuidará de você, meu irmão. Porque Paulo diz: e o meu Deus, segundo a riqueza em glória, a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Não à toa, o profeta Abacuque, conhecendo a suficiência da graça do Senhor, ele diz, e isso é pela fé, hein? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da videira, ainda que o produto da oliveira minta, falhe, falte, e os campos não produzam mantimento. Parece até uma pandemia, né? Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja vacina, gado,
o crente se alegra no Senhor e nele exulta, porque Ele é o Deus da sua salvação. O Senhor é a nossa fortaleza e Ele tem feito com que os nossos pés caminhem como os da corça, e o Senhor nos faz andar altaneiramente. Deus seja louvado. Meus irmãos, Cristo usa a nossa fraqueza para nos manter humildes. Cristo usa as nossas fraquezas para nos aproximarmos da sua deleitosa graça. E Cristo usa as nossas fraquezas para manifestar em nós a força do seu poder. Que Deus os abençoe. Fiquemos em pé. Senhor, nós já chegamos à tua presença, suplicando, ó Pai, que o Senhor nos ensine a cada dia, ó Pai, em Cristo Jesus, a olharmos para as nossas limitações, para as nossas dificuldades, e discernirmos e descansarmos nesta verdade maravilhosa que é a tua graça, a graça do teu Filho Jesus, nos é suficiente e não faltará, em nome de Jesus. Meus irmãos, que a graça maravilhosa, a graça suficiente de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, e as consolações ricas e o poder do Espírito Santo repousem sobre vós, benditos do Senhor, desde agora e para sempre. Amém.